Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o meu desejo é que você venha ter uma semana abençoada, uma semana repleta das bênçãos de Deus. Neste vídeo, eu quero estar falando sobre uma heresia e sobre algumas heresias que estão sendo pregadas por aí. O texto e o versículo base que eu quero pregar para nós interpretarmos se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, quando Deus cria o homem no sexto dia, Ele coloca o homem no jardim do Éden. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, da costela de Adão, Ele faz uma mulher. A Bíblia vai dizer que também Deus dá uma ordenança a Adão, permitindo que Adão e Eva comessem de todos os frutos do jardim do Éden, exceto o da ciência do bem e do mal. Mas uma heresia que eu escutei recentemente, melhor dizendo ontem, foi que Deus proibiu eles comer do fruto da ciência do bem e do mal. Mas se eles obedecessem, chegaria um tempo que Deus permitiria eles comer do fruto da ciência do bem e do mal. E isso é uma heresia. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem e não permite que eles comessem. E o versículo 17 ainda diz: No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E essa heresia ainda não termina por aí. O pregador que explicou acerca disso disse que eles ainda não estavam preparados para comer o fruto da ciência do bem e do mal, porque eles ainda não conheciam, eles não eram igual a Deus. Olha para vocês verem, quando o diabo se manifesta na serpente, usa a serpente, o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele é enganador. Então a serpente, ela vem enganar a Eva, que no dia que certamente não morrereis, mas no dia em que dela comerdes, sereis igual a Deus. Quem é igual a Deus? O diabo queria ser igual a Deus ou maior do que Deus, mas ninguém é igual a Deus. Nós temos características que Deus tem. Nós temos alegria, tristeza, nós amamos, nós choramos, nós sentimos ciúmes. Essas são algumas características que Deus tem. Mas atributos só Deus possui. Só Deus é onisciente, conhece todas as coisas. Só Deus é onipresente, pode estar em todos os lugares. Só Deus é onipotente, só Deus tem todo o poder. Então essas características, esses atributos, o ser humano não possui. Então o ser humano não é igual a Deus. Nem o ser humano conhece, nem após comer do fruto da ciência do bem e do mal, o homem ainda não conheceu tudo. Há tanta coisa no universo que nós não conhecemos, há tanta coisa no mar que nós não conhecemos, há tanta coisa que nós não conhecemos, que nós temos dúvidas. Então, mesmo após o homem ter comido do fruto da ciência do bem e do mal, o homem ainda não conhece igual a Deus. Satanás mentiu para Eva. Satanás mentiu, enganou. Esse é a característica do diabo, enganar. Então esse pregador disse, não, que se eles tivessem obedecido, chegaria uma hora que Deus permitiria que eles comessem do fruto da ciência do bem e do mal. Isso é uma heresia, meus irmãos. Heresia. Porque Deus, quando Ele ordena uma coisa, Ele não volta atrás.
Quando ele decreta uma coisa, ele não volta atrás. Se ele colocou uma coisa para ser prova, se ele colocou uma coisa para ser um teste, se ele colocou uma coisa como pecado, pecado continua sendo pecado, ordenança continua sendo ordenança. E a pessoa que vira e distorce a Bíblia, a pessoa que vira e distorce um versículo, ele está cometendo uma heresia. E nós vamos observar essa heresia também em uma religião chamada Rosa Krishna. A rosacrucianismo considera o Éden como uma condição, um estado e não um lugar. O que eles pensam acerca do Jardim do Éden é que o Jardim do Éden não é literal, que o Jardim do Éden era só uma historinha, só uma condição, só um estado. E eles explicam que Eva e Adão e o jardim foi criado apenas para mostrar uma coisa. Mas Jesus mesmo disse no Novo Testamento que Deus criou macho e fêmea. Jesus, ele dá a certeza de que o Jardim do Éden, Adão e Eva eram literais. O Jardim do Éden, o fruto da ciência do bem e do mal e o fruto da árvore da vida eram literais. E a Bíblia descreve o Jardim do Éden como um lugar literal e não uma alegoria, e não uma historinha. E aí agora você vai observar que tanta gente faz alusão, cria lendas, mitos e heresias, principalmente com o livro de Gênesis. E tem que se tomar um cuidado ao ouvir todo e qualquer pessoa ensinar acerca do livro do Gênesis. Jesus refere a criação, a tanto de Adão e Eva, como uma verdade histórica. No princípio Deus faz macho e fêmea, está lá em Mateus capítulo 19, versículo 4. O mesmo fez o apóstolo Paulo também ao falar da queda dos nossos primeiros pais em Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou por um homem no mundo, por um homem, Adão, mas pelo mesmo pecado também entrou a vida, pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe a vida. Se o primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão traz a vida, e a vida com abundância. Então eu estou aqui para denunciar esta heresia, e denunciar para que nós venhamos tomar cuidado, porque às vezes a pessoa é tão simples, tão humilde, nunca ouviu aquela palavra e dá um glória a Deus, louva a Deus por aquilo e não leva para o crivo da palavra. Toda palavra que você ouve, você tem que levar para o crivo da palavra. Você tem que levar e examinar as escrituras. Você não pode aceitar de primeira. Você precisa ver e falar, não, de fato esta palavra é uma palavra de Deus. Ou você deve rejeitar, não, esta palavra é antibíblica, esta palavra é herege, essa palavra é mentirosa. E agora também vai dizer-nos, a testemunha de Jeová, eles falam que a morte é o cessar da atividade da consciência e da inteligência. Ou seja, eles dizem que após a morte não tem mais consciência, não tem mais inteligência, morreu, acabou, não existe inferno. E não é uma verdade. Isto é uma heresia. Deus não é um Deus carrasco que tira a consciência das pessoas, que tira a inteligência das pessoas. Deus não é um Deus carrasco. Deus é um Deus que deu a consciência e a inteligência e de forma alguma Deus vai tirar do homem. A resposta que nós podemos dar a este pensamento que quando o Senhor diz no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, Deus dá um teste, Deus dá uma prova para Adão e para Eva.
E no dia que eles desobedecessem, eles seriam punidos. Então Deus ele não volta atrás com a sua palavra. Esse pregador estava dizendo que Deus voltaria. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que não é para comer, não é para comer. Se Deus falou que não é para beber, não é para beber. Simples assim, Deus não volta atrás a sua palavra. Equivoca-se o pregador que pensa essas loucuras. Isso é loucura, isso é heresia. Isso não está no texto. Isso não está na historicidade das Escrituras. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é um livro revelado de Deus, que contém a inspiração, a iluminação e a revelação de Deus. Deus ele nos revela, Deus ele nos inspira, Deus ilumina a gente para entender a Bíblia. Deus nos inspira para entendermos os versículos sagrados. Deus ilumina para que nós entendamos a letra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a resposta que nós podemos dar a esses que pensam que a morte morreu, acabou. É que Deus adverte Adão que no dia que ele comer do fruto da ciência do bem e do mal, ele morreria. Mas aí alguns vão dizer, mas ele viveu ainda lá cerca de 930 anos. Mas no momento que ele come do fruto da ciência do bem e do mal, ele já morre espiritualmente. Ele perde o contato com Deus. Ele andava com Deus, ouvia Deus face a face, e agora ele já vai ter a separação de Deus. É tão importante nós observarmos isso que na hora, no momento que Deus vem no jardim, o que é que eles fazem? Eles correm, fogem da presença de Deus e se escondem da presença de Deus. Então ali o pecado, a desobediência faz a separação. Então, continuando o que eu estava dizendo no vídeo, heresia continua sendo heresia mesmo sendo dito por pregadores famosos, por pregadores de renome. Deus não torna atrás da sua palavra. Se Deus mandou, se Deus ordenou, Deus não retrocede. E se alguém fala que Deus retrocede, que Deus tornaria atrás, que Deus permitiria eles comer do fruto proibido, que eles não estavam preparados ainda para comer do fruto proibido, isto é uma heresia, porque para ser uma doutrina tem que ser confirmado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se não tiver confirmação nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, é uma heresia e tem que ser descartada. Que Deus abençoe e te dê uma semana cheia das bênçãos de Deus.